empresa. Então, eu sou representante da Modulares Offsite Building, sou gerente comercial. E aqui um pouquinho sobre a nossa empresa, né, para vocês conhecerem. A Modulares ela é uma empresa grande, tem mais de 10 anos de experiência no mercado. Temos mais de 200 clientes, mais de 100 mil metros quadrados construídos, mais de 200 milhões de reais projetos entregues. E temos dois benefícios muito grandes, né? Que é a redução de 40% na emissão de carbono e 50% menor tempo comparado com a construção convencional. Um pouquinho sobre a caracterização do nosso sistema modular, né? Alguns benefícios dele é o ponto da sofisticação e modernidade dos acabamentos. Então, a gente consegue utilizar acabamentos de alto padrão. Temos a possibilidade de personalização para qualquer tipo de projeto. Temos soluções inteligentes e as nossas entregas são super rápidas. Os nossos painéis eles são certificados, né? E eles atendem todas as normas necessárias. Temos tecnologia de qualidade, né? Então temos um isolamento térmico e acústico também muito alto. A nossa construção ela é sustentável, né, por si só, então a gente utiliza muito pouca água comparado com a construção convencional e temos um desperdício de material muito pequeno, né? Porque é o último ponto aqui que todos os módulos são fabricados internamente na nossa fábrica, na nossa indústria, então a gente tem um ambiente controlado e totalmente seguro. Um pouquinho da cara, né, do nosso módulo, então essa aqui é a estrutura, né, a nossa metodologia construtiva, ela parte de chassis de piso, chassis de teto, pilares, né, colunas para sustentamento e painéis de vedação em PIR, né, poliisocianurato. É um material que ele é aço de um lado, aço de outro, mas com uma termoisolante no meio. Então, aqui são alguns materiais indicados pela Modulares. Então, a gente já deixa tudo pronto, né? As louças, os metais, as esquadrias, toda a parte elétrica, quadro elétrico, forro, piso, todos os acabamentos, né, que o cliente escolher dentro do módulo, eles já vão sair prontos da nossa fábrica, né, para serem entregues no site. Um pouquinho sobre as dimensões que a gente utiliza, né? A gente utiliza a medida padrão de 2,40 para caber dentro da carreta convencional. E aí a gente consegue personalizar para o cliente de acordo com a necessidade. Então, 6 metros, 5 metros, 4, 3, por aí vai. A gente consegue fazer menor também, de 2,40 por 2,40. Maior também, se necessário, até 12 metros a gente consegue fazer. Um pouquinho sobre a vida útil, né, do projeto, dos nossos módulos. Então, a estrutura ela é feita de aço, né, de tubos de 80 por 80. As vedações são feitas também em aço, né, a gente utiliza esse painel que eu comentei, que ele é aço de um lado e aço do outro, e PIR, né, no meio. As instalações, elas são de eletrodo galvanizado, né, as elétricas e as hidráulicas em PVC. E a nossa cobertura em telhas galvanum de espessura de 75 milímetros. Então, partindo desse pressuposto, né, que quase 70% do nosso módulo é feito em aço, a vida útil do aço é de 20 anos. Então, a gente tem uma durabilidade muito grande comparada, né, com a construção convencional, sem a necessidade de muita manutenção. Esse é um ponto super positivo, né? A gente dá uma garantia aí nos módulos de até 2 anos, mas por se tratar de aço, a gente consegue entender que a vida útil dele é muito alta, né, a durabilidade. E, além disso, né, o aço ele é 100% reciclável. Então, a gente consegue entender aí que é uma construção totalmente sustentável. Sobre as ampliações e adequações, né, dos nossos módulos, aqui eu já trouxe a tipologia da creche 1, que a gente modularizou dentro do layout enviado. E a gente consegue entender aí que o nosso layout básico, a gente começa aí com 159 módulos, aproximadamente 2.400 metros quadrados, mas a gente tem uma flexibilidade enorme para alteração de layout. Então, eu preciso adicionar uma sala de aula, ou eu quero reduzir, ou colocar uma recepção, modificar fechamentos, né? Eu preciso abrir aqui um vão ou fechar um vão. Isso a gente consegue fazer com muita facilidade
E é só realmente, né, levando em conta as colunas de sustentação que a gente tem em cada módulo. Então aqui eu consigo mostrar para vocês, né, a gente tem módulo de 2,40 por 6, de 2,40 por 2,40. Então a gente tem colunas, né, nas extremidades desses módulos, mas igualmente, né, na construção convencional a gente também precisa dessas colunas de sustentação. Então só se atentando a essas colunas, né, e as dimensões dos módulos que a gente tem, a gente consegue criar, alterar, né, tanto retirar quanto adicionar o layout quando for, né, necessário. Então aqui é o layout, né, da creche 1 e o layout da creche 2, que a gente também modularizou, mostrando aqui um pouco, né, da flexibilidade. Então, por exemplo, eu preciso fechar aqui esse vão, a gente adiciona mais 6 módulos ou mais 3 módulos de 6 por 2,40. A gente consegue ter essa flexibilidade aí muito fácil. Preciso reduzir, ou se a gente começa a fazer o projeto em etapas, né? Então, primeiro a gente faz a parte de cá, e depois a gente vem acoplando, então a gente consegue ver essas ampliações e adequações aí necessárias para as creches. Um pouco sobre as nossas instalações elétricas, né, e hidrossanitárias e SPCI. Então, as nossas instalações elétricas, como eu falei, elas são aparentes para facilitar a manutenção, né? Elas são feitas em eletroduto galvanizado de 3/4. E as hidráulicas, elas são embutidas no nosso chassi de piso e elas sobem, né, a tubulação pelo painel. E a gente utiliza aí tubos de 100 milímetros, 50 e 25, dependendo se é água, esgoto e para qual fim, né? E, além disso, a gente consegue implantar o sistema de proteção contra incêndio. Então, a gente consegue colocar sinalização, luminária de emergência, extintores, para atender todas as normas solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, enfim. A gente consegue, inclusive sprinkler, a gente consegue também, então é só uma solicitação do cliente. Um pouquinho sobre o desempenho, né, térmico e acústico do nosso painel. Essa é a carinha dele, então, de um lado a gente tem o aço, do outro lado também o aço, e realmente essa espuma rígida de poliíso esmerado. Então, aqui a gente trouxe, né, para a gente ter uma noção da reação ao fogo. Então, ele é classificação 2A, né, pelo Corpo de Bombeiros, o que é altíssimo, né, uma das melhores classificações. Questão de condutibilidade térmica, núcleo isolante, né, quanto de térmico e acústico que ele tem. Então, assim, a gente consegue atender todas as normas necessárias com uma espessura, né, muito pequena, de 5. A gente tem de 5, 7 e 10 centímetros, né? Normalmente a gente utiliza aí a de 5, porque já atende bem ao necessário. Sobre habilidade e manutenibilidade, a gente tem 2 pontos, né? O sistema construtivo utilizado pela Modulares, ele atende todas as normas de habitação e de construção civil e bem-estar do trabalhador. Então, NR 18, 24, NBR 15, 220. E sobre a manutenção, né, tanto preventiva quanto corretiva, a gente tem uma assistência nacional aí para atender todos os clientes em todo o Brasil. Basta, né, solicitar um orçamento ou dentro da garantia consegue solicitar pelo nosso meio de suporte. Algumas obras realizadas, né, aí aqui temos todas as tipologias, tanto varejo, né, lojas da Cacau Show, a gente tem mais de 1.000 lojas espalhadas aí por todo o Brasil. Temos escritórios com porcelanato, com manteiga vinílica, outro tipo de loja, stand de vendas, mini mercado autônomo, lojas, a gente já executou, né, a gente está focado muito na indústria, escritórios, escolas, hospitais e varejo também. Então, aqui foi um edifício que a gente fez lá no Pará, alguns escritórios internamente também, para você ter a noção de acabamentos que a gente consegue utilizar, né, forro, modular mineral, piso resistente, porcelanato, madeira plástica, piso vinílico. Então a gente consegue personalizar aí de acordo com a necessidade do cliente. A carinha, né, dos projetos, né, então esses aqui foram projetos realizados pelo nosso time aí de arquitetura. Aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, a carinha dele, então esse é o módulo, nesse caso aqui é 2,40 por 6, e aí a gente tem esse chassi de piso, de teto, os pilares, e os painéis aqui estão na cor cinza, a gente consegue também alterar para a cor necessária.
ponjadas, esquadrias, portas, né, janelas e a própria cobertura adicional, né, se o cliente quer mais conforto, ele quer ter uma durabilidade maior ainda, né, da construção, ele consegue fazer essa cobertura adicional à parte. Aqui, lojas que a gente, né, realizou 3D e também executou, edifícios, né, de 2 pavimentos com mais de 100 módulos, então a gente consegue tranquilamente executar esse tipo de obra, né, com escada externa, interna, elevador, o que precisar. E aqui também, para vocês terem uma noção de como que a gente consegue personalizar, né, os vidros, a gente consegue, enfim, fazer uma fachada esteticamente bonita, né, dentro do nosso módulo. Sobre prazos de execução, né, considerando aí que a creche 1, ela tem 159 módulos, então aproximadamente 2.400 metros quadrados, e a creche 2, 82 módulos, lógico que isso pode alterar de acordo, né, com o programa de necessidades ou a própria necessidade do cliente. A gente está colocando aqui um prazo de 180 dias, né, para fabricação, entrega e montagem de toda uma edificação de 159 módulos e 120 dias para fabricação, entrega e montagem no local de toda a execução, né, dos módulos. Então, se a gente está considerando só o prazo de módulos, né, lógico que a infraestrutura civil ela não está dentro desse prazo, mas ela pode acontecer em paralelo, né, a essa fabricação dentro da nossa fábrica. Sobre a metodologia utilizada, né, pela Modulares e a nossa capacidade produtiva. Então, para vocês entenderem aqui como que é o processo, né, a gente fabrica os módulos dentro, né, da nossa indústria, e aí os módulos chegam ao cliente, aqui tem uma foto para vocês entenderem, transportados por carretas e são descarregados, né, com caminhão-monte. Então, aqui tem uma foto dele sendo descarregado, ou com um que é o guindaste, né, caso não detalhe. Os nossos módulos são muito leves, eles possuem aí 1 tonelada, 1,5 toneladas cada módulo, então a gente consegue fazer com o caminhão-monte. Na etapa 3, a gente faz a acoplagem, que a gente chama, que é a junção de módulos, né, para a gente conseguir ter ambientes maiores, que é super simples no local e é muito rápida também. Já na etapa 4, a gente tem a instalação das paredes internas, né, a gente leva um módulo todo vazio e as paredes internas a gente prefere fazer em loco, para elas ficarem bem sustentadas. E na parte 5 a gente tem as montagens, né, de esquadrias, portas e janelas internas, né, caso necessário. E a finalização de toda a vedação, cobertura adicional, a gente faz também em loco. Hoje em dia, a nossa capacidade produtiva da nossa fábrica localizada em Itupé, em São Paulo, tá de 5 módulos dia, só com um turno, mas a gente consegue triplicar, né, essa capacidade produtiva para 15, tendo 3 turnos. E também com novas fábricas aí, centros de montagem aonde precisar. Sobre custos, né? E aí aqui eu coloquei um valor totalmente aproximado, porque a gente não sabe a questão de acabamento, quais que a gente vai seguir, mas aproximadamente 5 a 6 mil reais o metro quadrado, que bate 100% aí para construção convencional, além da gente ter, né, assertividade, controle sobre os custos e prazos. Então, aqui a gente tem alguns benefícios, né, do modular. Além da gente ter essa certeza aí de prazo, a gente tem uma equipe reduzida em loco, né? Então, enquanto a gente tem uma equipe de 20, 30, 40 pessoas, né, na construção convencional, a gente precisa de uma equipe aí de 2, 4, 6, 8 no máximo pessoas para poder fazer a montagem dos módulos. A gente tem baixo risco de acidentes. Além disso, a gente tem a flexibilidade, né, permite a mudança de local, né, não só de layout, mas também de local. Então, implantei minha creche aqui no site em São Paulo, por exemplo. Agora eu quero mudar ela para Brasília. A gente consegue fazer essa movimentação de uma forma muito fácil. Temos também a festividade dos prazos, né? Se eu estou falando aqui que são 120 ou 190, 180 dias, a gente consegue ter certeza desse prazo, né? A gente tem todo o controle da nossa fabricação dentro da nossa indústria. A gente tem o controle também dos custos, né, como eu falei, então a previsibilidade do preço global ela não aumenta, a gente não tem nenhum tipo de aditivo, só se realmente teve alteração de acabamento, mas
tudo que foi acordado a gente consegue ter certeza da execução. E também temos uma construção, né, sustentável, tem um tipo de índice de desperdício. É isso, pessoal.